Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Dia das Mães. Meu Deus do céu. Boa tarde, Camila. Vamos Que lá. discussão interessante, hein, que a gente estava tendo agora. A Sara sempre trazendo um assunto sensível e com uma sensibilidade, né, ao abordar. Acho que isso é fundamental, porque a gente tem o objetivo aqui de passar informação, de informar, de trazer nosso comentário, mas, sobretudo, sensibilizar as pessoas, né, para as discussões que são importantes. Então, quero super agradecer. Eu peguei para o finalzinho, mas gostei muito do que eu ouvi, fiquei muito sensibilizada, e foi um dos temas que eu trabalhei, quando eu comecei meu ativismo, foi com esse tema, saúde sexual e reprodutiva, em 2001, por aí. Trabalhava com jovens de periferia, falando sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis. Naquela época a gente falava doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o próprio HIV e AIDS, e fiquei muito feliz assim dessa abordagem sensível, mais direta e formativa da Sara, que sempre arrasa fazendo discussões aqui para a gente. Ela gosta de arrasar com os nossos corações, né? Não É. tem, gosta de lacrar e fechar e arrasar e dar o vral aí com os nossos corações. Sara, é isso. Mas vamos seguir aqui com o nosso giro das 11, porque todos os assuntos estão, na verdade, quando a gente junta tudo, a gente percebe que está tudo intercalado, né, Raquel? E essa semana a gente viu, com certeza todo mundo aqui viu esse vídeo, né, que acabou. Quem não sentiu, na verdade, nenhum embrulho, nenhum incômodo com esse vídeo, pode botar a pá de cal, fechar o túmulo, porque não sente mais nada, né? Não sente mais nada. O que é que a gente está falando? De um homem preto que foi, né, Raquel? Ele sendo vítima, foi ele a pessoa presa, porque sofreu, né? Estava sendo vítima de um homem branco que tentou matá-lo, né? Queria que você falasse um pouco mais, a gente refletir um pouco mais. Exatamente sobre isso. Foi no sábado, né, passado, dia 17 de fevereiro, um homem negro, um motoboy, trabalhador, estava ali trabalhando, né, numa região, estava com moto parada, mas trabalhando ali numa região, e ele foi atacado por um homem branco com uma arma branca, com canivete, né, que a gente chama, com sentido mesmo, uma agressão ali grave. Ele chama a polícia, né, esse rapaz chama Everton Silva, ele chama a polícia, e a polícia, quando chega, vai nele, vai abordá-lo de forma truculenta, como todo mundo viu aí no vídeo. Ele é imobilizado, algemado, e ele está dizendo: eu sou a vítima, e ele que é preso ali imediatamente. Por outro lado, o agressor, que chama Sérgio Camargo Cupstatis, não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, esse Perfeito, homem você estava... trouxe o nome desse homem que até então a gente não tinha o nome desse Saiu no homem. G1, saiu no G1 o nome dele. Então, essa pessoa estava ali, que é o agressor, e a polícia foi conversar com ele. Foi conversar, saber o que estava acontecendo, enquanto prendia o Everton, que foi a pessoa que chamou a polícia, né, a vítima. E ali a polícia conversa com esse senhor, vai quase que escoltando ele até a casa dele, porque ele estava de chinelo, sem camisa, vai até a casa dele, ele põe a blusa, deixa o canivete lá, segundo a apuração do G1, do Rio Grande do Sul, e aí conduz ele até a delegacia também. Mas a forma da abordagem foi totalmente distinta. Primeiro porque, né, a pessoa que chamou foi abordada da forma que todo mundo viu, mas o tratamento foi muito distinto para as duas pessoas, uma pessoa negra, os dois homens, né, um homem branco e um homem negro. Então a gente viu ali um flagrante de racismo, né? Os agentes agiram, e o próprio Ministério de Igualdade Racial também se pronunciou como isso, falou: olha, isso é um flagrante de racismo. Então, ficou muito nítido, foi filmado, as pessoas estavam ali falando, mas ele é a vítima, e ele sendo ali imobilizado e conduzido para dentro do camburão, como se ele fosse o agressor, se não fosse ele que tivesse chamado a polícia. Então, a gente viu ali um flagrante mesmo de racismo nítido, uma conduta, né, racista, uma abordagem racista. É claro que o caso está sendo apurado, os agentes envolvidos foram afastados, o inquérito foi aberto pela Brigada Militar, isso aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e vamos ver qual é o desdobramento disso. Só que tem uma questão interessante, que
os dois foram conduzidos para a delegacia e os dois podem ser indiciados por lesão corporal. Então, os dois vão ser indiciados. Então, como é que fica a questão? Era defesa ali do Everton? Se era defesa, por que ele vai ser indiciado, né, sobre lesão corporal? Ah, daí eles falaram, não, mas ali os dois tiveram uma briga. Mas, bem, se alguém vem te atacar com um canivete, com uma arma branca, e você se defende, você está brigando ou você está se defendendo? Eu acho que é essa questão que vai ter que ser apurada naquele local, para a gente entender de fato o que aconteceu. Então, os vídeos são muito importantes, para além desse vídeo que circulou, que uma das pessoas gravaram, certamente outras pessoas também gravaram, então é muito importante que isso circule e que isso seja inserido nessa apuração da polícia, para a gente entender o que aconteceu e realmente ver se cabe o indiciamento de lesão corporal para o Everton, que nitidamente, ali pelo vídeo, por esse recorte do vídeo que a gente viu, foi a vítima desse caso. E a gente não pode esquecer que, além disso ter, né, repercutiu no Brasil inteiro, eu quero chamar a atenção que esses casos não são extraordinários, isso acontece o tempo todo. Inclusive, aconteceu um caso que a gente vai lembrar, 2020, na pandemia, véspera de Dia da Consciência Negra, 19 de novembro de 2020. Lembro. O João Alberto de Freitas, um homem negro, foi espancado até a morte, todo mundo viu isso, num supermercado Carrefour, por agentes de segurança. Não era polícia militar, como foi agora o caso do Everton, mas teve um caso grave, né? Aquele caso também foi gravado, praticamente a gente viu ao vivo esse homem morrer. Então, e que foi comparado com a situação que tinha acontecido em maio do mesmo ano com o George Floyd nos Estados Unidos, né? Então, que foi sufocado também ali por agentes da polícia nos Estados Unidos e veio a óbito ali mesmo no local. E foi exatamente o que aconteceu com o João Alberto Freitas em novembro. E estou trazendo esse caso do João Alberto, por quê? Porque ele aconteceu em Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul. Então, tem aí uma recorrência, né, uma forma de agir, que isso não está restrito a Porto Alegre, obviamente, isso acontece no Brasil inteiro, em todas as cidades, em todos os lugares, sejam abordagens de agentes de segurança privada, como foi no caso de João Alberto, seja agências de segurança pública. Então, assim, infelizmente, isso é muito comum. E aí as pessoas perguntam assim, mas Raquel, por que é racismo? Você não xingou ele de macaco, de sei lá o quê, né? Sempre fica muito essa dúvida de como é que a gente enxerga a aplicação do racismo ali. E aí eu trouxe dois textos aqui, gente, é um parágrafo cada um, mas eu preciso ler isso para vocês, porque é o que nos ajuda a entender essa situação. O primeiro conceito é sobre perfilamento racial ou filtragem racial, que foi exatamente o que a gente identifica nessa situação com o Everton na semana passada em Porto Alegre. E é o seguinte, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, perfilamento racial é o processo pelo qual as forças policiais fazem uso de generalizações fundadas na raça, cor, descendência, nacionalidade ou etnicidade, ao invés de evidências objetivas ou comportamento de um indivíduo para sujeitar pessoas a batidas policiais e outros procedimentos. Então, assim, viu-se uma confusão ali, ora, é o homem negro que deve ter causado essa situação, então eu vou e faço essa abordagem nele. Então, eu faço uso de generalizações fundadas em raça para fazer essa batida policial, essa abordagem, esse procedimento que a gente viu ali no Rio Grande do Sul. Então, esse conceito nos ajuda a entender por que isso acontece. Então, quando você vê duas pessoas, uma branca e uma negra, você sempre acha que a negra é a culpada, a negra que causou aquilo, então você vai e faz essa abordagem, como a gente viu, o Brasil inteiro viu aí o que aconteceu no caso do Everton. E o outro conceito que eu queria trazer, que é o conceito que eu e Fernanda Lopes escrevemos, mas um conceito que está super amplo e tal, foi no ano 2006, sei lá, quando a gente escreveu isso, saiu numa revista, que é o conceito de racismo institucional. É um pouquinho diferente de racismo estrutural, tá? É um conceito sobre racismo institucional. O racismo é muito sofisticado, gente. Racismo não é uma coisa só, tem muitas coisas. E esse conceito diz o seguinte: é o fracasso das instituições e das organizações em prover um serviço profissional e adequado a pessoas por causa de sua cor, cultura, origem racial ou étnica,
manifesta por meio de normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho, resultantes da ignorância, da falta de atenção, do preconceito, da incorporação e da naturalização de estereótipos racistas. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre impõe às pessoas de grupos raciais e étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado, por instituições e organizações públicas e privadas. Então, a gente pensa, às vezes, que, talvez aquela pessoa que fez a abordagem, aquele agente da polícia não estava preparado, não sabia. Mas, de fato, o que a gente vê é que são práticas que estão em todos os lugares, quando a gente pensa na polícia, na justiça, no governo, em outras instâncias. Então, essas práticas são comuns. A gente vê isso todo dia. O tal do elevador de serviço, que existe até hoje, né? E outras coisas. Então, quer dizer, tem o elevador de serviço, aí tem aquela plaquinha, é proibido discriminar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, né, a gente não resolveu desse assunto. Então, a gente precisa estar atenta a esses conceitos para entender o que aconteceu ali. Porque eu vi o vídeo, muita gente viu, e aí as pessoas falam assim, mas será que foi racismo? Será que não foi? O que aconteceu? Sim, segundo esses dois conceitos, é nítido, é flagrante ali o racismo operando naquela situação. Os agentes de justiça vão ter que investigar, apurar essa situação, os agentes policiais que estavam naquela situação foram afastados, a gente espera que a polícia, a brigada militar, né, possa apurar esse caso e reconhecer realmente a existência do racismo nessa situação e, se isso se concretiza, inclusive punir as pessoas envolvidas ali naquela situação, naquele caso, para além, claro, da questão da violência que foi ali ofertada ao Everton, né, por esse senhor, esse Sérgio. Então, acho que a gente precisa estar muito atento sobre isso. E aí eu fui dar uma olhadinha em dados, peguei só 2 dados, que eu sempre gosto de trazer um dado para a gente também reafirmar, né, porque senão fica assim, é só a opinião da Raquel, é a opinião da Camila, é a opinião da Sara. Não, a gente vai lá fundamentar, vai atrás da informação, vai atrás do dado. E aí peguei o dado do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é o Anuário 2023, que diz o seguinte: 76,5% dos mortos naquela pesquisa, naquele ano, eram pessoas negras. Aqui a gente está falando de morte violenta. Então, assim, quem mais morre, morte violenta, são pessoas negras no Brasil. E quando a gente vai olhar um pouquinho mais dentro desse relatório, a gente observa o seguinte: negros são as principais vítimas de violência, independente da ocorrência registrada. Seja um ataque como esse que o Everton sofreu, um assalto, um homicídio, seja o que for, as pessoas negras são as maiores vítimas, como a gente já viu, 76%. Mas quando a gente vai olhar o assunto da violência por intervenção policial, esse percentual ainda sobe para 83,1%. Então, quando existe uma violência por intervenção policial, 83% das vítimas são pessoas negras. Então, a gente precisa conectar essas informações com esse conceito e com o que aconteceu para poder entender realmente esse tipo de situação e ficar confortável, inclusive, para dizer, sim, parece que está acontecendo ali um caso de racismo e a gente precisa apurar isso né, apurar, investigar, analisar todas essas imagens que foram produzidas ali, os depoimentos das pessoas, porque a gente também não sabe se nessa agressão que o Everton sofreu, se o agressor também teve ali uma conduta racista, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Então, parece que existem aí o racismo nessa situação, um flagrante disso. O Ministério da Igualdade Racial se pronunciou sobre o caso e disse que essa situação ilustra o racismo no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa estar bem atento a isso e pensar por que isso acontece ainda, né? E por que a gente muitas vezes acha isso normal. Eu não fico nem um pouco confortável sabendo que 83% das vítimas da violência por intervenção policial são pessoas negras. Se a gente, né, é praticamente 60% da população brasileira, isso significa que talvez qualquer um de nós aqui que esteja acompanhando, eu, você, Camila, e quem está com a gente,
possa estar sendo vítima amanhã, daqui a pouco, daqui uma hora, quando sair para almoçar, sair para fazer alguma coisa, trabalhar, voltar do serviço, né? Um estado de insegurança permanente, simplesmente por a gente ser quem a gente é. Então, acho que a gente precisa discutir muito esse assunto. É angustiante, né? É angustiante. A gente não tem o direito nem de viver em paz, de sair tranquilamente, de sair à noite, de sair e esquecer um documento. Eu estava falando com alguém sobre identidade, sobre RG. Isso é tão, isso é tão forte, né? Que imagine. Muito forte. Você tem que sair com o documento e com a sua carteira de trabalho, viu? Não basta só o RG, não. Exatamente. Imagine. É um privilégio nosso a gente ter que sair, ser obrigada a sair com esses dois documentos. Uhum, Logicamente, a gente exato. perde o direito da gente viver, nos desumanizam de tal forma que a gente não pode viver. Viver. Se a gente tiver com uma bicicleta, com uma moto, a gente tem que andar com a nota fiscal Exatamente. desse bem, né? Porque quando é parado, pede-se a nota fiscal prioritariamente para as pessoas negras, tem que andar com a nota fiscal. Se a gente entra no shopping, está com uma sacola grande, tem que fechar essa sacola, porque, né, todo mundo acha que você vai levar alguma coisa daquele lugar, então você fica o tempo todo numa situação de alerta, o tempo todo numa situação de alerta, e ainda assim pode acontecer mesmo uma situação dessa, de racismo ou de violência, inclusive violência física, né, e até levar à morte. É muito comum a gente ver, por exemplo, em algumas situações de conflito com a polícia, e as pessoas falam, mas ele é inocente. Aí a gente fala assim: "Tá, ele era inocente, aconteceu isso". Mesmo que ele não fosse inocente, não, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, né, a gente vai criando ali desculpas para aceitar esse tipo de situação. E é isso Exato. que a gente não pode, isso que a gente não pode fazer, criar desculpas para aceitar esse tipo de situação, buscando aí subterfúgios para viver com isso. Esse é um assunto sério, é um assunto que já está em discussão no Brasil há muito tempo, segundo as Nações Unidas também, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Esse número é muito alto. E quando isso acontece, além da morte, por vezes essa morte vem com requintes de crueldade. Então, a gente também precisa estar atento, porque além de ser uma morte, a perda de uma vida, por vezes isso vem com requinte de crueldade, com espancamentos. Gente, o Beto, lá no Rio Grande do Sul, ele foi espancado, todo mundo viu, né? Ele foi espancado e morreu. Então, isso é bem, infelizmente, é comum. Exatamente. E tem gente aqui dizendo, com todo respeito, vocês estão exagerando, a Elúzia Gonçalves. Não, nós não estamos exagerando. Não queira passar um dia na nossa pele, né, para ser. Lúcia, acho que vale a pena você dar uma olhada, tá? Tem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, está aí disponível na internet. Tem os próprios dados do censo do IBGE, que também traz informação sobre raça-cor, sobre essa situação. Tem inúmeros casos, se você der aquele Google aí e procurar, você vai achar. Então, a gente não está exagerando, isso é uma realidade. Quando a gente fala de 83% da população, né, quando são uma violência por intervenção policial, a gente está falando que 86% das vítimas são pessoas negras, a gente não está exagerando, a gente está quase chegando em 90%, isso é muita coisa. A gente está falando de 20%, 10%, 30%, a gente está falando de 83%. Então, a gente está aqui trazendo dado, informação, obviamente trazendo uma opinião e uma análise, mas trouxe conceitos que estão publicados, tá? Esses conceitos não fiz agora, não. Poderia até ter feito, porque eu tenho habilidade e competência para isso, mas são conceitos que eu trouxe, que eu pesquisei de Nações Unidas, está na página das Nações Unidas sobre perfilamento racial, é só procurar que você vai achar. E o conceito de racismo institucional também foi publicado numa revista acadêmica, tem mais de 15 anos, então a gente não está exagerando, a gente está trazendo uma formação segura. Exatamente. Eu E quero antes da gente fechar, Camila, eu quero falar de livros também, viu? Mas pode seguir aí.
Claro, vamos falar de livro. Só rapidamente, vou deixar uma dica. O Beto Silva, que normalmente me dá todas as dicas de filmes, vou deixar uma dica de filmes para vocês. Agora tem que ter bastante estômago para poder assistir. Na Netflix é uma minissérie, né? Olhos que Condenam. A primeira vez que eu assisti, Raquel, eu não consegui. Eu comecei a assistir e depois parei. Depois voltei. Eu me arrepio toda vez que eu lembro. Então, para quem acha que é baseado em fatos reais, né? Um caso real. Uhum. Então, para quem acha que é mimimi, que a gente está exagerando, tente não, assista. Chegue e assista. Aproveite o final de semana. Se não me engano, são 3 episódios. Assista essa minissérie. Olhos que Condenam. Tem na Netflix. Vocês vão entender um pouco mais. Se isso não fizer nenhum efeito em você, né? Exatamente. Camila, a Bel Braza que colocou um caso também que aconteceu, acho que foi ano passado, se eu não me engano, do Genivaldo, que foi morto, né, numa câmara de gás improvisada por policiais rodoviários, né? Então, é mais uma situação que deixa isso aí nítido, a quantidade de vezes que a gente vê esse tipo de coisa. Mas, para fechar aqui, em grande estilo, trazer 2 livros. Esse livro aqui, que tem tudo a ver com essa discussão, Oh, né? Racionais MCs, saiu pela Companhia das Letras em 2018. O nome do livro é Sobrevivendo no Inferno. Traz textos introdutórios, mas traz todas as letras desse disco icônico, clássico do rap nacional brasileiro. Racionais MC, maior grupo de rap do Brasil, 30 anos de carreira, né? Racionais MC tem. E é um grupo que sempre denunciou a violência contra a população negra, sempre denunciou o racismo. Então, acho que vale a leitura para prestigiá-los, mas também trazer aqui a discussão. Quem não lembra, na capa do disco tinha ali a foto deles, segurando a Bíblia na mão. É bem interessante aqui esse livro. E o outro livro que eu gosto sempre de trazer alguma coisa para criança, para jovens, e a gente perdeu há um pouco mais de um ano, Glória Maria, jornalista negra, pioneira, abriu a estrada inteira aqui para que a gente pudesse estar nesse lugar, inclusive a mulher, primeira pessoa a fazer uso da Lei Afonso Arinos, tá? Naquela época não era crime de racismo ainda, mas ela foi a primeira pessoa a usar, e é esse livro aqui muito fofo, que foi lindo! lançado esta semana, em Campinas, é da editora Mostarda, é uma biografia da Glória Maria para crianças e jovens. O texto é do Ilho Fabri Júnior e a ilustração é da Manuela Costa. Então, conta toda a vida dela, a história da Glória Maria, desde onde que ela nasceu, Rio de Janeiro, Vila Isabel, super envolvida com as questões do carnaval, conta que ela foi telefonista, a primeira profissão dela foi telefonista, e depois, nos anos 70, ela começa no jornalismo, já terminando a sua faculdade, começa no jornalismo na TV Globo, e foi pioneira, foi a primeira repórter, a primeira pessoa a entrar numa transmissão ao vivo e a cores no Jornal Nacional. Pois é. E foi incrível, e tem uma série de outros marcos que Glória Maria deixou para a gente, e sobretudo um jeito de fazer reportagem participativa, aquela reportagem que o repórter experimenta também o que está acontecendo. Hoje a gente acha isso comum, mas foi Glória Maria que escreveu esse método jornalístico muito presente aí hoje na televisão brasileira, então queria trazer aqui essas 2 indicações, Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, para todo mundo ler e ouvir também o disco depois, o CD, muito interessante, e Glória Maria, a biografia dela, que acabou de ser lançada, a gente perdeu ela ano passado, então estou trazendo aqui essas 2 sugestões de leitura. Perfeitas as sugestões de leitura. E lembrando, Racionais foi tema, né, da Vai Vai, né? Então foi 50 apoteótico. anos de hip hop, a Escola de Samba Vai Vai, que é a escola de samba aqui de São Paulo, estou em São Paulo, homenageou 50 anos de hip hop e colocou um samba enredo e todo um desfile aí com Racionais, mas estava todo mundo do hip hop, viu? Todo mundo. E, gente, Raquel, essa carinha dela, assim, Raquel é uma especialista dentro desse gênero do hip hop. Depois a gente vai trazer essa temática aqui, viu, Raquel? Vamos falar sobre isso. Trabalhei Sim, muito com isso.
Muito, muito, muito. Então, a gente vai trazer isso aqui no próximo. Vamos ver se a gente consegue trazer no próximo, falar sobre esse assunto, sobre o hip Vamos hop. sim, Acho ótimo. vamos sim. Resistência. É isso É aí. isso aí. Como diz Luiz Parra, está dizendo aqui, mandou o superchat, resistir é o verbo. Então, Raquel, muito obrigada pela sua participação. A gente volta, sem ser na próxima, na outra semana, quando eu volto de férias, vamos falar sobre hip hop. Fechado? Combinadíssimo, fechado. Até a Ah, próxima, Camila. Até a próxima para todo mundo. Obrigada aí pela audiência. obrigada, Raquel. Tchau, tchau. E assim finalizamos mais um Giro das 11 nessa sexta-feira. Sextou, minha gente, com esse programa lindo, maravilhoso, que foi esse Giro das 11 de hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro. E o que é que você tem que fazer agora, antes de ir almoçar? Compartilhar esse conteúdo com geral e, se ainda não fez, não deixou o seu joinha, senta o dedo lá no joinha que eu vou contar, viu? Vou contar quantas pessoas estiveram aqui na live hoje e quantos joinhas tem lá. Gente, não se esqueçam também de me acompanhar aqui sábado e domingo. Vamos fazer companhia para a Camila, para a sua apresentadora que vocês amam, e eu também amo vocês. Sábado e domingo. Domingo com o nosso queridíssimo Carlos Latuf. Beijo grande, bom final de semana e espero vocês aqui amanhã, viu? Tchau, tchau. E hoje eu não tô no Léo 2, não. Beijo, minha galera. Tchau, tchau.